Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre fala. Foi um dos temas que alguns líderes levantaram naquele questionário que eu falei para vocês, que eu fiz já há algum tempo. Não deve fazer 2 meses. E uma das habilidades, né, que são importantes para serem desenvolvidas como líderes e também como profissionais de forma geral, é a nossa fala. E por que que a fala é tão relevante? Então, sou a Aline Daher, mentora de lideranças, e também trabalho com comunicação já há algum tempo. E a verdade é que a fala, ela pode ser treinada, como em cursos de oratória, por exemplo, para melhorar a qualidade da sua maneira de falar, em público, principalmente. Porque a fala, ela é um registro, né, linguístico que está mais relacionado à informalidade, geralmente, né. A maneira como nós falamos, ela tem um referencial forte na nossa família, nas pessoas que nós mais gostamos, nos nossos amigos, e a nossa forma de falar, muitas vezes, está relacionada ao fato de que, como nós falamos, gera identificação com essas pessoas, familiares, amigos, e nós nos sentimos parte desses grupos e, ao mesmo tempo, acolhidos por eles, quando nós percebemos que falamos igual a eles ou que eles falam igual a nós. Então, qual que é a ideia aqui de falar sobre fala, né? Abordar esse tema, tem a intenção de que nós ganhemos mais consciência sobre os aspectos que podem ser treinados para que numa fala, numa conversa, numa oportunidade de apresentação mesmo, como nós já falamos no último vídeo, habilidade de apresentação, e também em reuniões de trabalho, enfim, em oportunidades mais formais, né, de conversa, de uso da fala, nós sermos capazes de realmente transmitir com qualidade a mensagem que nós queremos, fazendo essa mensagem chegar ao nosso interlocutor e carregando, né, digamos assim, parte dessa mensagem vai ser não apenas o conteúdo em si, mas também a emoção que nós queremos colocar ali. Então, a nossa voz, o tom, o volume, isso tudo pode ser treinado, até porque a gente consegue ganhar mais consciência disso se colocarmos atenção, né, na nossa fala do dia a dia. Outras coisas como, o timbre da voz, né, ou se é uma voz mais aguda ou mais grave, isso também dá para treinar, porque normalmente as vozes muito agudas, muito estridentes no dia a dia, principalmente no dia a dia de trabalho, né, ou quando alguém vai apresentar alguma coisa para você e a pessoa fala nesse tom muito agudo, é desagradável para os nossos ouvidos, em geral, tá. Não estou dizendo que é algo que é um problema, mas tende a ser mais agradável você ouvir por mais tempo, inclusive, um tom de voz mais grave. Isso é um pouco mais acolhedor para nós, mesmo que não seja uma fala informal, né, que seja formal e oficial, às vezes. Então, sabendo disso, entendendo como que nossa fala pode ser melhor recebida pelos nossos interlocutores, nós podemos desenvolver algumas habilidades. Então, a primeira delas é observar como está a sua fala. Então, uma ótima maneira é você se filmar. Então, você se filma falando qualquer coisa, se você preferir, inclusive, pegar algum texto pronto, mas a ideia não é que você leia, é que você realmente fale como se você quisesse transmitir aquela mensagem. Por quê? Porque quando nós queremos transmitir uma mensagem, nós carregamos determinada emoção, e tem a ver com a nossa vontade de que aquele fato, aquela informação, ela chegue ao nosso interlocutor de uma forma específica.
Quando nós estamos lendo apenas, e às vezes não tem inclusive conexão alguma ou vínculo emocional algum com aquele texto, com aquele conteúdo, então a emoção pode ficar, distorcida, vamos dizer assim, né, não vai ser a emoção que você teria se você estivesse falando aquilo que você quer. Então exercitar, se filmar, falando coisas que são realmente relevantes para você. Por incrível que pareça, eu sou formada em jornalismo, eu treinei durante anos como professora, minha voz, a forma de falar e etcétera, mas eu ainda tenho vícios de linguagem, e vocês vão perceber se pegar os meus vídeos, porque realmente são, formas que nós mantemos se nós não exercitarmos ou se nós não observarmos. Então eu vejo os meus vídeos e procuro ajustar de um vídeo para o outro aquilo que eu aprendi comigo mesma, né. Então isso faz parte do processo de melhoria de qualquer aspecto que venha, obviamente, de nós. Então você grava, observa essa fala depois, assiste, vê como está o som, o tom da sua voz. Se você preferir, inclusive, assiste e veja as suas expressões, né, acompanhadas da fala, e depois fecha os olhos, procura observar com mais clareza como está o timbre de voz, o ritmo da fala, porque é uma das coisas que mais pega e que eu já passei por isso muitas vezes, porque eu era muito ansiosa e inclusive para dar aulas logo que eu comecei, e eu falava num ritmo alucinante, inclusive as bancas de prova, né, das provas que eu realizava para me certificar como professora, as bancas de prova sempre falavam: "Nossa, não tem pausa para assimilação". E as pessoas não conseguem processar tanta informação sem intervalo de uma vez só. Então, uma das coisas da fala que é bastante relevante é o ritmo, a cadência e a ênfase, como eu estou fazendo agora. Então, quando você quer que a pessoa dê mais atenção a algo que você está dizendo dentro de uma determinada frase ou contexto, você dá ênfase àquilo. Você fala mais pausadamente, você usa inclusive até um gesto que acompanhe aquela ênfase para facilitar o entendimento de quem está te ouvindo. Então, esse ritmo de fala, entender o ritmo, que às vezes precisa se criar um rapport, né, precisa estar alinhado com o ritmo de fala ou de entendimento até do seu público, quando é presencial, porque agora dá para acelerar praticamente todos os vídeos em qualquer lugar, mas o ritmo da fala, ele pode ser extremamente relevante para que a pessoa compreenda a mensagem, né, ao invés de entender outra coisa ou fazer uma interpretação distorcida do que você falou. Então, ritmo, cadência, né, que é conseguir respeitar esse ritmo ao longo da sua fala, e ênfase. Então, vou dar ênfase na ênfase. A ênfase em dizer alguma coisa que é relevante, é como se fosse um destaque num texto, né, um negrito, um bold, alguma coisa assim, tá? Ok, então entendi que preciso de ritmo, preciso de cadência, preciso de ênfase e preciso me assistir e me ouvir para saber o quão agradável é ouvir a minha própria voz. Então, se ficou agradável para você, claro, não quer dizer que vai ficar agradável para todo mundo, mas em média nós temos um espectro ali, né, de tom de voz que costuma ser mais agradável, tanto que nós vamos ver que muitos profissionais que são locutores, que são, eh, profissionais de TV, de rádio, etcétera, eles têm um timbre de voz semelhante quando eles realmente se mantêm por bastante tempo, né, naquela profissão e, enfim, conseguem uma certa estabilidade e reconhecimento, muitas vezes porque realmente aquilo é mais atraente para os ouvidos.
E se você tem naturalmente um timbre de voz mais agudo, se você nunca fez nenhum tipo de treinamento para você impostar a sua voz, parar de gastar as suas pregas vocais, muitas vezes, né, até irritando a sua garganta quando você fala por mais tempo. Então, busque algum tipo de profissional que possa te ajudar nesse sentido. Por que algum tipo? Normalmente os fonoaudiólogos, tem alguns com especialidade em fala, né, em voz e com certeza eles poderão ajudar, tá. Mas eu digo por mim, porque eu não cheguei a fazer um treinamento, um acompanhamento com o fonoaudiólogo. Na verdade, porque eu fiz outras coisas que me ajudaram. E pode ser sim que ainda tenha, né, alguma coisa para ser melhorada, sem dúvida, sempre vai ter. Mas eu cantei durante muitos anos em coral, então os exercícios de aquecimento, de preparação vocal, eles já são bastante eficientes para nos ajudar a saber modular a voz, saber como impostar a voz, usar a voz mesmo quando, por exemplo, você está um pouco rouco, às vezes a voz está falhando por qualquer razão, alergias, ou até está resfriado, gripado, enfim. Então, é conseguir usar, lógico, uma parte é a região da do posicionamento da língua, do movimento dos maxilares, né, do posicionamento do seu palato, e uma boa parte também é respiratória. Então, por exemplo, eu treino e ensino respiração, profunda, ritmada, há mais de 10 anos. Isso também mudou o meu timbre de voz, ficou um pouco mais grave pelo próprio exercício respiratório, né, a exigência ali, a atividade mais frequente. E além disso, esse treinamento respiratório me dá uma maior, habilidade de fazer a gestão do meu movimento de respiração diafragmática ou respiração baixa, que é fundamental quando você quer ter sustentação de voz, quando você precisa de mais, fôlego ou até mais volume de voz, então você consegue modular, né, gerenciar isso para conseguir projetar melhor a sua voz. Isso tudo faz diferença dependendo do ambiente em que você está. Então, claro, eu estou aqui com um microfone, eu não preciso ficar aumentando o meu volume de voz, porque você consegue regular aí. E a qualidade desse microfone é muito boa, então isso faz diferença quando nós falamos de equipamentos, no caso de você estar gravando um vídeo ou fazendo um webinário, participando de um evento online, que você vá falar e a sua voz precisa sair clara, porque se ela tem ruído, então o ruído pode ser do seu próprio corpo, né? Então, se você não impostou direito a voz, se você não tem uma boa dicção, não fala corretamente todas as palavras, que aí também precisa de um treinamento de fono, se você não consegue projetar a sua voz porque tem uma limitação respiratória, inclusive pessoas que têm realmente bronquite, asma, enfim, algum tipo de doença crônica que afetem a capacidade de gerenciar o diafragma, de fazer respirações mais profundas e etc. Então, tudo isso impacta na sua fala, tá? Então, nós estamos abordando questões que impactam na forma como você vai dizer. Às vezes nós falamos e não dizemos nada, né, só, balbuciamos, colocamos a voz para fora, mas não necessariamente sai alguma coisa que tenha sido dita, ou porque realmente não estávamos conectados com a mensagem, nós simplesmente a repetimos, ou porque realmente, não conseguimos ser claros, o equipamento atrapalhou,
a voz mal posicionada, a dicção não tão boa, e aí a mensagem não chega no seu interlocutor, tá? Então, as coisas mais importantes até agora: ritmo, cadência, ênfase, a sua capacidade respiratória, que vai impactar, a sua dicção, o tom da sua voz, que aí pode ser treinado, tá? E aí pode ser treinado. Ah, eu quero fazer um teste com preparação vocal, então você pode ter um professor de canto, ok. Ou quero fazer coral, num coral que tenha, né, alguém que faça a preparação vocal. Ou quero me consultar com um fonoaudiólogo que vai me ajudar em vários aspectos, né, da voz e da fala. Enfim, e claro, se você percebe que existe uma dificuldade maior aí, às vezes o excesso de quando a gente força demais a voz numa posição de palato, língua e maxilares, enfim, que não estava, ou até por limitação respiratória, que não foi tão adequado, a gente pode sim lesionar, tá, as pregas vocais. Então, às vezes isso dá uma mudança, muda a nossa voz e, enfim, às vezes dá para resolver e solucionar mesmo, às vezes não dá para solucionar, por exemplo, um calo vocal. Conheço algumas pessoas que ficaram com a voz diferente para sempre. Mas é importante também saber lidar com isso para não piorar a situação e você continuar usando a sua voz para ter uma boa fala, tá? Então é isso. Mais do que isso, realmente vai além do meu escopo de comunicação. A fala, ela carrega, sim, vícios que têm a ver com o nosso ambiente cultural mais próximo, seja a família, sejam os colegas de trabalho com quem a gente mais convive, ou os amigos mais próximos. E aí é um exercício de autopercepção para notar, claro, aceitar e receber feedbacks, pedir feedbacks, né, das pessoas. Então, eu vou super aceitar se você tiver um feedback construtivo para mim, para esses vídeos que você tem assistido, tá? Isso é importante para que eu mesma ganhe consciência de um ponto cego, que às vezes eu não estava, conseguindo observar. E essa informalidade da fala, ela pode sim vir para a sua fala profissional quando você está querendo criar esse ambiente acolhedor com pessoas que têm uma fala semelhante à sua. Mas se você vai falar para um público que você não consegue mais, a dimensão do público não te permite fazer essa avaliação, né, o quanto essas pessoas que estão te ouvindo, elas realmente têm ou não o mesmo registro linguístico que você na fala. Então, se você não tem como saber, tente ser o mais neutro possível, né, o mais neutro em que sentido? Evitando ao máximo vícios de linguagem, expressões desconhecidas, cacuetes, né, coisas que você repete. Eu tenho alguns, por exemplo, falar então, e no final de algumas frases eu falo né, mas eu tento falar um né grave para não ficar né. E, e claro que isso é muitas vezes inconsciente, então ir ganhando consciência disso com a exposição. Então, da mesma forma que a gente treina, nós treinamos habilidades de apresentação, apresentando, 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 e claro, se observando quando você tiver a oportunidade de se gravar, a fala é a mesma coisa. Então, um processo contínuo de aprimoramento, no qual você vai lá, faz, observa, vê os feedbacks, pede feedbacks e aí busca na próxima oportunidade melhorar. Veja se faltou alguma coisa para você que eu possa te ajudar no sentido de melhorar a sua fala, seja ela conversando diretamente com um liderado, seja falando em público, né, numa reunião presencial, num evento, numa palestra, alguma coisa assim, seja fazendo vídeos, né, gravando vídeos, fazendo conteúdos como esse daqui, tá bem? Então vamos conversando pelos comentários, eu espero os seus feedbacks
e as suas sugestões. Um abraço.